fiquei muito feliz de saber que vocês, dentro de uma faculdade, estão interessados em conhecer essa religião, que é maravilhosa e tem muito a dar. Principalmente assim, a integrar, né? Dentro da casa, dentro da própria religião. Eu quero que vocês também me perdoem, é muito novo para mim falar em público, mas eu vou fazer o possível para ficar mais à vontade, que eu ainda não estou. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. A Denise acabou me apresentando um pouco, e aí a gente está falando um pouco também de identidade. Sempre acredito nisso. Agradecer o convite que Denise me fez para poder estar aqui hoje. Ter saído do Rio de Janeiro para ver aquilo, Denise acabou me apresentando como coordenador para políticas públicas de enfrentamento à intolerância religiosa, dentro do governo do Estado, na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no qual eu trabalho na criação e implementação de um centro de referência para enfrentamento à intolerância religiosa. É o primeiro equipamento público do governo do Estado criado para tal violação de direitos. Liberdade religiosa é um direito que nós temos constituído pela Constituição Cidadã de 1988, no seu artigo 5º. Bom, eu poderia falar de diversos lugares, né? Eu sou formado em Ciências Sociais, sou coordenador executivo de uma instituição, de uma ONG, faço parte da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, sou negro, nordestino. Então, a gente vive dentro de uma conceituação da pessoa extremamente cartesiana. E eu costumo dizer que eu não sou uma coisa agora, outra amanhã, eu sou um conjunto, né? Na visão de mundo africana, o homem não é fragmentado, ele é um conjunto de coisas, né? Ele é o ser e o meio. Ele não é o ser aqui, o meio está apartado dele. Essa visão de mundo ocidental é que nos faz todo fragmentado. Os povos africanos não. O homem, ele é ao mesmo tempo natureza, ele é política, ele é economia, ele é gênero, ele é cultura. Então, para mim, que sou um homem oriundo de religiões de matriz africana, nasci e me criei dentro de uma cultura de matriz africana, de religião de matriz africana, de motriz africana, parafraseando Zeca Ligiero, de motriz africana também. É muito importante dizer que eu não sou uma única coisa, mas sou um conjunto de coisas. É o que me faz sujeito, né? E o que primeiro me fez enquanto sujeito foi ter nascido dentro da comunidade negra religiosa, né? E o qual me orgulho muito, me dá uma certa liberdade de lidar com a diversidade, com a multiculturalidade, com as diversas identidades que formaram pessoa na minha sociedade brasileira, que já é plural ao extremo. Eu poderia estar enfocando algumas questões que eu acho extremamente pertinentes no tempo que nós vivemos hoje. As discussões sobre as questões das religiões de matriz africana, elas estão em voga, é uma pauta, não somente para quem é religioso, mas para o público, mas para a sociedade em geral. Porque numa sociedade em que a gente fala que vivemos em um Estado democrático de direito, que falamos sobre igualdade, que falamos sobre Estado laico, Constituição Federal, que a Carta Magna que rege a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, é muito difícil que nessa mesma sociedade estejam acontecendo tantos casos de intolerância religiosa e violação de direitos. Liberdade religiosa, como eu disse antes, é um direito constituído para todos. A gente tem que ter muito cuidado quando nós falamos sobre uma liberdade religiosa enquanto direito, e que na realidade isso não acontece bem assim. Eu sou gestor público e nessa pasta que eu coordeno dentro da Secretaria de Direitos Humanos, o que mais chega são casos de violação de direito a partir da orientação religiosa. O grupo mais vulnerável são os grupos de religiões de matriz africana. E eu tendo que assumir esse papel distante, para não tentar comprometer o meu lugar de gestor, é muito difícil, porque 99% dos casos que eu atendo para poder estar tentando punir os agressores
são pessoas da religião do qual eu faço parte. Implica também outras questões, porque não é somente a religião que me formou, é a minha cultura. Eu vejo essas violações todas. Uma pessoa que ela é privada de sua identidade, da pessoa que ele é muito ruim. E o que faz com que as pessoas acreditem que violar o direito a partir da orientação religiosa é naturalizado pela sociedade brasileira? É porque nunca houve, de fato, nesse país, na história desse país, um planejamento, que fosse político, ou que seja, pensando em cidadania para a população de terreiro. Porque a maioria dessas pessoas são afrodescendentes ou negras. Como nós sabemos que, historicamente, a população negra não era cidadã, eram peças, então, logicamente, que a gente vai ter um reflexo histórico a partir daí que é naturalizado de respeito a essas pessoas. E também vivemos num país que a hegemonia, ela é sim eurocêntrica. Ela não reconhece as outras culturas. Porque acho que a gente tem que estar um pouco distanciando a discussão dos dogmas religiosos da religiosidade, que é algo muito mais amplo. As pessoas tentam acreditar que sua religião, por ser uma religião dominante, que sempre esteve de braços dados com o Estado, que poderia violar qualquer direito. A República, ela teve um papel importante, mas a estrutura, ela é complicada, porque o Estado, ele sempre teve, sendo ditado por pessoas que não pertenciam a outras culturas ou tradições religiosas. Então a gente vai acreditar sempre que tem um dizendo que aquilo não presta, aquilo é inferior, isso não é cultura, isso é primitivismo. E aí, por que isso? A visão do outro é de que o que é meu é que é o verdadeiro, porque fui eu que construí esses conceitos. E você desconstruir isso que está arraigado, internalizado em nós, é muito complexo. Não acredito numa sociedade que não tenha o preconceito. Isso eu sempre acredito que sempre vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu devo ter alguns preconceitos, tenho dificuldade para lidar com tudo que é muito diferente. Eu acho que a diferença é importante, ela só não pode ser inferiorizante. Diferença é só diferença, não é que a pessoa, aquilo é diferença, seja inferior. Ela só é diferente. Eu acho que a diversidade, ela é importante para criar uma certa unidade. Essa unidade é que é bonita nesse país. O Brasil é um dos países mais ricos em que se refere à cultura por conta dessa diversidade toda, e nós todos conseguimos estar aqui. Há um avanço muito grande no país para lidar com as questões desse pluralismo de culturas, mas ainda estamos só engatinhando. Ainda estamos só engatinhando. A cada dia mais eu vejo, eu sou filho de uma mulher de 80 anos de idade, que para mim é um ícone no que se refere à política, ao direito das mulheres, que é a mãe Beata de Iemanjá, sou filho biológico dela, que ela sempre me ensinou a reconhecer que respeitar o outro é fundamental, tolerar não, que se você só tolera, o dia que você tiver que tomar o partido, você vai dizer, eu só tolerei, eu não respeitei, então deixa o outro se ferrar. O problema é que no Estado, como o nosso, cada dia mais caminha, porque eu vejo que está caminhando para o fascismo, porque a gente está vendo tantas atitudes de violações de direitos passarem desapercebidamente não, é arquitetado, é construído mesmo para que seja assim, é um risco, porque hoje é religião de matriz africana, índio já é queimado no Brasil, nada é feito. Pessoas por serem pobres estão na rua, população de rua, as pessoas também matam, atiram, e nada é feito, o que acontece é recorrência. Negros caminham na rua, levam pedradas, nada é feito. Eu não estou sendo negativista, é só um fato. As manchetes todo dia emoldura. Pessoas que estão com torsos, colares de conto, as pessoas dão pedradas e perseguem na rua. O fundamentalismo religioso está chegando à base do fascismo e o nazismo. É isso que está acontecendo, porque tem um cunho racial aí por trás também. Entendeu? Religiões que têm preconceito, as religiões, as pessoas. E isso em todos os lugares, não só nas religiões, na sociedade em si. São as pessoas que fazem isso uns com os outros. E também gostaria de falar que, por exemplo, a casa do Candomblé,
ela foi fundamental para o negro, porque ela agregou os seus irmãos. Então ali eles conseguiram ter um lar, a sua identidade, conseguiram estudar e chegarem a doutorados, a serem doutores. Isso já vem daquela época, 1930, onde Aninha, que foi a primeira mãe de santo a querer fazer essa aproximação, que se tornou amiga de Getúlio Vargas e colocou uma pessoa dentro da faculdade como o Bedel, que foi dessa família muito tradicional africana, que é a Bittencourt, que Jorge Amado também contou em Casa de Milagres. Aquilo não foi apenas uma história, era uma história verdadeira, política e preconceituosa com os negros da Bahia. E de lá para cá as coisas vêm melhorando, mas a gente ainda se esconde muito, na verdade se esconde. Você se esconde. Eu tenho filhos de santo que são médicos, são donos de loja aqui em Rio das Ostras, são cabeleireiras e não podem falar sobre a religião, nem ter nada, nem um totem, nem um enfeite, uma decoração africana, porque senão eles perdem os clientes, que a maioria é de outra religião. Por exemplo, nós do Candomblé, se nós entramos numa loja ou em qualquer lugar, não interessa pra gente a religião que o dono dali tem. Interessa sermos bem atendidos. Mas o preconceito para o povo do Candomblé é muito. Todo mundo acha que o povo de Candomblé é ignorante. E não é. As pessoas, como ele, como outros, como mães de santo, como a mãe dele, como a antiga Aninha e Estela de Oxóssi, em Salvador, fazem da Casa do Candomblé uma escola. Existem colégios dentro da casa dela. Ela tombou como patrimônio, e está lá. As pessoas aprendem, fazem artesanato, tem um museu histórico lá dentro. Desculpa, você ficou segurando. Um prazer. Então, quer dizer, isso tudo acontece, fazem palestras, estudam a história da África, que está muito perdida ainda, Ninguém conhece nada desse país, conhece o que vê nos jornais, a miséria. Ninguém conhece um poeta africano, um escritor africano, A África é miséria e fome, e não é. A África é amor. A África são as nossas origens, porque, na verdade, nós podemos ter tido pais europeus e mães africanas e índias. Então, é real a miscigenação brasileira. Então, vamos lutar para conhecer mais tudo isso, como vocês estão fazendo aqui agora. Excelente o projeto. Tomara que vocês não fiquem na metade da coisa, que vão mais além, que convidem mais pessoas, que saibam mais, que possam falar mais, E vamos por aí, vamos conhecer a África mãe gentil e amada. Bom, é isso mesmo, é a palavra da sabedoria. Uma das coisas que é importante, que a gente até, Mãe Miranda acabou falando aqui, que é super interessante, a gente falar dessa diversidade que há dentro das comunidades terreiras. A comunidade terreira é o reflexo da sociedade que nós vivemos. E eu acho que é importante pensar num conceito de quilombo urbano, esse quilombo contemporâneo, porque dentro das comunidades terreiras você vai encontrar pessoas magras, gordas, altas, baixas, negras, brancas, japonesas. A origem, a matriz, ela é africana assim, ela é negra assim, a gente não pode perder esse contexto. A África, ela é tão dadivosa que ela aceita em seus seios que todos mamem. Alguns mamem desrespeitosamente. A gente sabe muito bem como que acontece. Mas é esse conceito do quilombo que a comunidade terreira traz dentro de si. Por conta disso, desse reflexo da sociedade, que é o grupo mais vulnerável, porque também dentro das comunidades terreiras, ela é de agregar, ela agrega negros, pobres também, domésticas, homossexuais, gays, lésbicas, pessoas gordas. Vamos pensar
que a comunidade terreiro agrega tudo que a nossa sociedade preconceituosa e discriminadora bota para fora. Então é natural que se haja assim um olhar de preconceito a uma comunidade que tem todos os párias que a sociedade burguesa, branca, elitista, e quando eu falo branca, eu falo no sentido desse embranqueamento higienizante, que o que é diferente é sujo, é podre, é inferior. Não estou falando de questão fenótica aqui. Eu estou falando desse ranço do racismo, de que eu sou melhor porque eu tive uma formação diferente da sua. Eu acho que Mãe Miranda teve uma fala primorosa nesse aspecto de lembrar que a comunidade terreiro também vai ter o advogado, o juiz, né, o psicólogo, o antropólogo, o cientista social, só que meu canudo e o de todos nós fica do lado de fora. Porque quando a gente entra todos ali, todos vão bater cabeça para Ialorixá, que talvez não tenha o diploma acadêmico, que não seja uma chefe, uma sommelier, uma PhD, tudo isso que esse mundo neoliberal, capitalista, de uma visão tacanha, acha que é o ideal e seja o referencial de vida para todos. A comunidade terreiro pode exatamente a gente desconstruir esse construto social. Estou agora fazendo a linha, me dera arma e eu estou sabendo usar. Eu acho maravilhoso pegar o que me dera, assim, eu adoro poder falar de igual às vezes com a academia e poder dizer, olha, vocês mostram dentro de uma ótica, eu posso pegar essa mesma ótica e mostrar que pode ser outra coisa. Isso é muito bom, poder fazer com que as pessoas também possam colaborar nesse sentido, que a gente possa trocar, fazer uma dialogia. Isso é importante, enriquece a todos nós. Eu acho que dá para pensar exatamente como a África é boa. Essa é uma senhora que está aqui, uma Ialorixá, uma sacerdotisa, uma liderança de terreiro, que vem nos primar com a presença, com a fala dela pequena e sábia, que eu acho que é isso que é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que venho dentro da comunidade, e você veja que ela está aqui com todos os sinais, os signos do povo dela, com muita honra e prazer. Isso só vem ensinar. Quem ensina isso é o candomblé. Ela é negra fenotipicamente? Não. Ela é negra porque ela pertence a uma religião de matriz africana, que aqui deu uma nova identidade para ela, para mim e para muitos de nós que fazemos parte dessa tradição religiosa. Sofri também muito preconceito na minha família, também. Eu tenho irmãos também, que formados, o meu irmão é general reformado, né? E eu tenho uma irmã mais nova, e eu e ele éramos adolescentes nessa época. Eu fui iniciada no candomblé aos 18 anos de idade. E ele estava entrando para a Academia Militar de Agulhas Negras e eu estava entrando para um terreiro de macumba, né? Para raspar a cabeça. É assim que as pessoas falavam. Isso foi contra meu pai, contra minha mãe, contra minha família inteira, né? E depois, no tempo certo, eu me tornei sacerdotisa. E hoje recebo meu irmão, recebo os amigos dele, né? Os doutores, tudo isso, na mesa do meu jogo. Porque, na verdade, eu dediquei a minha juventude toda, a minha religião, e eu posso trazer o conselho, ouvir melhor. A Casa do Candomblé é um colo. Não existe solidão na Casa do Candomblé, né? A religião africana é muito alegre. E quando você dedica a sua vida, você quer o melhor para os seus filhos de santo, para os seus amigos, para os seus seguidores, né? Então, não importa muito que eu, por conta da minha religião, eu não tenha feito uma faculdade, foi minha escolha, né? Mas eu consigo levar a todos os acadêmicos a minha palavra amiga, de mãe, como a sua mãe, né? É a minha história do cara surpreender essa. Minha história de vida, minha história de criança. E aí depois eu me tornei mãe de santo praticamente da minha família toda. Eles aceitam, compreendem agora, mas foi muito difícil. Como deve ser para outros que tentam se iniciar ainda, né? Embora a religião seja mais conhecida do que naquela época, na verdade, naquela época,
era uma religião de negros. Né? Se você fosse um pouquinho mais clarinho, você também era olhado dentro da casa de Candomblé com preconceito. O que você está fazendo aqui? Esse lugar não é aqui, né? Deve ser na missa, entendeu? Mas a gente vai vencendo aí os preconceitos e o que mais eu quero dizer aqui é do amor da religião. Aquilo que o Orixá ensina, a simplicidade, a harmonia, a você se tornar digno, porque na verdade tudo isso você falou. Existe o homossexual, né, o gordo, o magro, o que não tem cultura. Isso não importa para nós, importa para nós o conteúdo humano. Porque muitas vezes a pessoa não teve condições de sentar num banco de faculdade, mas é um grande ser humano. Pode trazer muitas mensagens, dar a você muitas coisas boas, né? Essas mães de santos mais antigas do que eu sou, idosas, negras, velhinhas, se você sentar perto delas, elas são psicólogas, entendeu? São advogadas das suas coisas, e principalmente do direito humano, porque elas sofreram lá na pele coisas que a gente só sabe por história, por terem nos contado, né? Então, é isso que eu, nesse momento, eu estou querendo ser e falar do amor da Casa do Candomblé e do útero, que a Casa do Candomblé é o útero dos filhos, é de todos esses que estão encostados pela sociedade, né? Essa foi uma pessoa que há 20 minutos lá fora falou assim: olha, eu não falo em público porque eu tenho vergonha. Então você percebe como uma pessoa pode ter vergonha para nos privar de palavras tão bonitas como essas. E eu creio que assim, nós falamos exatamente de um lugar dessa academia, dessa institucionalização, né, que nós estamos muito acostumados. E é isso mesmo. Nos dizem que nossa instituição não é nada. Precisamos da academia, precisamos de todas essas formações, e que às vezes a cultura faz isso. Existe uma cultura hegemônica que diz que o que é diferente dessa hegemônica não é cultura nenhuma. E ela está nos dizendo exatamente isso. O Candomblé tem pessoas que não têm banco da faculdade, né? Não recebeu canudo, mas não importa. Esse canudo do outro é só do outro, não é o nosso. O Candomblé quer um canudo que seja de todos, que possamos sermos todos diferentes, mas o canudo único, que é assim, o respeito a cada um de nós, né? Esse sentido de integralidade, de meio e si. Eu vou parar por aqui para poder dar uma aberturazinha para algum tipo de debate. Se Mãe Miranda quiser continuar, eu acho que a gente tem muito ainda a discutir. Obrigado, boa tarde. Bem, existem outras pessoas aqui também que são iniciadas, que frequentam, que são de terreiro, e eu queria também uma salva de palmas para Silvana da Silva Barbosa, iniciada da casa de Joel de Ogum, por favor. Venha compor aqui a mesa com a gente. Ivan Cesário da Silva. Ivan Cesário, ele é filho de santo no terreiro de Mãe Miranda de Oxóssi. Aqui do lado de Mãe Miranda, por favor. E eu nem sou desse departamento, mas isso são as coisas do terreiro, da magia, né, da cultura afro-brasileira. É um outro departamento, eles souberam da minha relação de pesquisa, de amor a essa cultura. O meu mestrado, no ano 2000, foi concluído no terreiro de Mãe Beata de Iemanjá. Eu fiz uma pesquisa sobre dança dos orixás femininos do Candomblé, no terreiro de Mãe Beata. E o pessoal aqui do Rio soube que eu tinha essa pesquisa, soube dessa minha contaminação super saudável com esse povo de santo, e me chamou para compor essa mesa, né, que de manhã eu já dei uma aula de dança afro-brasileira, que foi muito legal. E isso é o que me encanta nessa religião, é a possibilidade de, não interessa de onde você vem, não interessa quem você é aceito.
Vamos chegando, é uma expressão que eu escuto muito nos terreiros, vamos chegando. E eu vou chegando. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de me sentir chegada a um lugar, né? E a gente vê tantas religiões de exclusão. Eu peço licença aqui até, que eu sou mediadora, mas eu queria contar uma experiência que eu tive, que eu estava numa determinada igreja e num determinado momento foram dar a hóstia. Na época meu neto tinha 5 anos de idade, eu levei ele. Eu acho que uma criança de 5 anos não tem maldade. O padre perguntou 2 palavras em latim, ele não sabia responder e o padre negou a hóstia a ele. E aí eu entendi que realmente qual era o meu espaço. Meu espaço é o espaço da inclusão. Meu espaço não é o espaço em que eu só reconheço quando você é dos meus. Negaram a uma criança de 5 anos uma hóstia, porque ele não sabia, ele não conhecia 2 palavras em latim. Fizeram pegadinha com uma criança. E aí só me deu certeza de qual era o lugar que eu deveria estar, qual é o lugar que eu me sinto incluída. Porque eu chego, a porta está sempre aberta. A porta de terreiro está aberta, cara. Com essa violência, com esse assalto aberta. Você bate, se estiver encostado, você chega e entra. Isso é o grande barato, é o meu olhar de uma pessoa de fora, mas que eu me sinto super dentro. Bem, alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer fazer alguma colocação? Queria ouvir um pouco mais, né? Fiquei curiosa. Eu acho que não conheço muito a religião, mas eu, pelo contato, sempre me deu a sensação que as religiões de matriz africana ou indígena propiciam, né, um enriquecimento muito grande da condição humana. Eu acho que tem religiões que às vezes tiram riqueza da condição humana, né, reprimem questões que são inerentes ao ser humano. Então queria ouvir mais, né? A mãe Miranda começou dizendo que era uma religião muito rica. Queria ouvir um pouco mais acerca desses elementos que enriquecem a condição humana que as religiões de matriz africana têm. E queria também ouvir um pouco da situação, né? O colega também começou falando do preconceito. Queria conhecer aqui da região. Como é essa história do preconceito aqui na cidade, aqui nessa região, que me parece, pelo tipo de cultura política que essa cidade tem, né? Muito clientelista, muito arcaica, me parece que o preconceito deve ser muito grande. Então, queria ouvir mais acerca dessa realidade aqui. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Olha, aqui em Rio das Ostras há 12 anos, né? O preconceito aqui, assim, é velado. Não há uma proibição de nada, mas também não há nenhuma ajuda para nada que seja afro. Eu, logo que cheguei aqui, eu no Rio de Janeiro, eu fazia parte dos Filhos de Gandhi, a Foché Filhos de Gandhi. Tive aula lá, era amiga de Isogães e tudo. E cheguei aqui com essa ideia, eu comecei a sentir muita saudade de participar desses eventos. E tentei aqui fazer uma foché, trouxe um ogã bastante conhecido, o Gambambala, para tocar o afoxé, começamos a fazer encontros, mas não houve condição de ir para frente. Eles não colaboram com nada, se você pede alguma ajuda à prefeitura, não existe, nem te ouve, né? Se você chegar lá agora para pedir para o carnaval, você teria que ter ido em maio. Então sempre há uma desculpa para que não haja isso. Eles nunca falam que não pode. Nesse ano do afoxé, o prefeito daqui proibiu os blocos carnavalescos de desfilarem, só podia ser até, acho que 9 horas da noite. Então, nenhum bloco desfilou ali na Costa Azul, e o nosso afoxé ficou preso dentro de um restaurante. A gente não pôde sair na rua, porque não tinha licença, não tinha isso, a parte burocrática toda que não nos interessa. Eu inclusive falei, não, é um bloco de sujo. Na minha época, quando eu era criança, a gente pegava um monte de lata e saía batendo pela rua e ninguém dizia não. Não precisava prefeito e nada disso para a gente brincar o carnaval. Então, a proposta naquela ocasião era essa, de sair com a focha na rua, mesmo que não
não tivesse ainda nada resolvido burocraticamente, mas foi proibido. Em outra ocasião, eu fiz, junto com o Gambambala também, um presente às águas no dia 2 de fevereiro, que viemos fazer na Enseada das Gaivotas, porque na Enseada das Gaivotas, de noite, não tem ninguém. Então, não iríamos incomodar com o nosso tabaco, com a nossa música, a quem não quisesse ouvir. Quer dizer, as pessoas foram convidadas, tivemos muita gente da religião presente, mas mais nada, a cidade nem soube desse evento, né? E eu, na época, eu queria fechar a rua com esses cones, foi a única coisa que eu pedi. E se eles pudessem botar uns guardas, né, municipal e uns cones para que a gente se sentisse mais à vontade para brincar. E também não houve essa ajuda, e aí parei por aí, eu não tentei mais nada. Por isso é que eu fiquei extremamente surpresa desse movimento que está acontecendo aqui. E tomara que vocês realmente, talvez, pela força da faculdade e tudo mais, consigam o que a gente não conseguiu, que é ajuda, porque você precisa de ajuda. Custa caro um evento. Você não pode, do seu bolso, pagar tudo. Hoje, todo dia 2 de fevereiro, eu me reúno com amigos e filhos de santo e faço uma procissão, vamos falar assim, até a praia, com um presente para manjar, de flores e tudo mais, muito linda, mas não é um evento da cidade, é um evento particular, é meu evento. Eu gostaria que fosse uma coisa assim, mais abrangente, como lá no Rio acontece, como em Cabo Frio acontece, mas aqui, até o presente momento, eu ainda não consegui nenhuma ajuda. E é muito ruim, não é uma coisa clara, mas como eu falei aqui, eu tenho filhos de santo que são comerciantes na cidade e não pode haver nada. Se houver algum símbolo africano ou que diga respeito a essa religião, eles perdem clientes. Entendeu? Não dá para você abrir que você é de Candomblé. A gente não se esconde por vergonha. A gente não se esconde porque não somos aceitos. Então, por exemplo, se o meu vizinho sabe que eu sou de Candomblé, eu estou lá há 12 anos, eu toco meu tabaco, não incomodo ninguém, não faço Candomblé que entre pela noite, né? As festas na minha casa acontecem na parte da tarde, eu respeito meus vizinhos porque eu moro ali no centro da cidade. Então, tem a lei de silêncio e tudo mais. Mas, eu quando cheguei lá, eu tive problema com um dos vizinhos, porque ele chegava no muro da minha casa e gritava lá que nós éramos desocupados, que ele precisava de dormir, porque ele tinha que trabalhar. Vocês, na minha casa todo mundo trabalha, meu marido, meu filho e minha nora, inclusive eu. Eu me dedico à religião, sou dona de casa, sou avó, a minha nora para poder fazer faculdade como fez o meu filho, eu tomei conta do meu neto nessa época. Então, quando cheguei aqui eu era comerciante. Depois também o preconceito deixei de ser. A minha loja era apontada como a loja da macumba. E eu vendia anjos, fadas, anjos, cristais, incenso. Eu não abri uma loja de artigos de umbanda, de Candomblé. Eu abri uma loja esotérica, entendeu? E assim mesmo eu era contada. Então, eu já estou assim com uma certa idade e acho que eu não preciso passar por isso. Então eu resolvi ficar dentro da minha casa, tomar conta do meu Candomblé, de quem me procura, sem incomodar ninguém. Então, quer dizer, é um preconceito velado, mas existe sim na cidade de Rio das Ostras. Pode ser que agora, como existem pessoas de outros lugares, porque aqui é muito difícil conhecer um riostrense. Tem de Campos, Friburgo, Teresópolis e tal. Então eu acho que isso vai facilitar mais a gente ficar assim, mais à vontade na cidade, sem se importar muito com a religião alheia, né? Ao lado da minha casa deve ter umas 5 igrejas evangélicas e católicas.
E tem o meu terreiro no meio disso tudo. Então, vocês podem imaginar como acontece, né? A gente tem que ser muito cara de pau para sair vestido de baiana, ou até assim mesmo como eu tô, entendeu? Ali. Porque você olhar como se fosse um ET, ou então como um feiticeiro. Se estivesse na época da Inquisição, ele já estava queimado para essa coisa. Há muito tempo. Entendeu? Eu e todos daqui. Existem muitos terreiros de candomblé aqui. Muitos. Uma vez, um amigo me convidou, nós nos reconhecemos, né? Aí, reconhecemos porque assim, ele olhou para mim e perguntou: você é iniciada? Eu digo, sou. Eu também, sabe? Aí, dali fizemos uma amizade que perdura até hoje e ele me convidou para conhecer outras pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha uma casa cheia de gente de candomblé. Vários pais de santo. Eu digo, meu Deus, aonde estava isso tudo? Porque eu achava que eu ali era sozinha. Graças a Deus não sou. Tem muito terreiro e a gente se reúne às vezes e damos força uns aos outros. É assim que tem que ser. Eu acho que esse processo é meio que um projeto construído, porque quase é uma recorrência. A gente chega em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, tem uma estrutura política baseada em fundamentalismo religioso. E isso acontece não tanto no estado do Rio, mas o estado é laico, mas a estrutura, que são os agentes públicos, não são. Então isso dificulta muito. Até hoje, assim, eu não posso falar, eu sou gestor público, coordeno uma pasta de enfrentamento à intolerância religiosa para a promoção dos direitos humanos. Mas eu sei o que eu sou para poder fazer aquilo andar. Eu tenho que ficar indo de sala em sala para saber por que tal processo não andou. Anda o processo de todo mundo. Os processos que refletem as questões de religiosidade de matriz africana, olha que eu não trabalho somente com religião de matriz africana. Eu faço cultura de paz, diálogo interreligioso, esse tipo de trabalho. Todos os processos ligados, também só, vamos dizer assim, fazer uma brincadeira, o que não presta. Macumbeiro, muçulmano, não anda. É impressionante. Os muçulmanos botam o processo lá, não vai. Cigano bota, não vai. Macumbeiro bota, não vai. Mas se botar o processo para o palanque de um encontro evangélico, ele vai. Que é coisa de Deus. Coisa boa, de gente de bem. Entendeu? Então é muito complicado, assim, dizer que as pessoas de religião de matriz africana estão criando um fantasma, não é não, são milhares, tem que criar. Porque é difícil você ver que as coisas são justamente para... Estamos há 2 anos fazendo o Centro de Referência para Enfrentamento à Intolerância Religiosa. Ou eu sou muito incompetente, ou então eu não sei o que é, porque 2 anos para poder sair um processo com dinheiro dentro do governo do estado de 500 mil reais para poder criação de centro de referência, não sai. E cada hora faltou um documento, tem que mudar toda a estrutura, a máquina do estado de pessoas competentes que não sabem me responder que está faltando tal documento. Que há 2 anos volta está faltando esse documento. Aí quando todos os documentos venceram as certidões, aí pede as certidões todas de novo, daqui a pouco venceu de novo porque a outra ficou presa. Então é mais ou menos dessa forma, Mãe Miranda. E isso, gente, olha, você vai perceber, as superintendências, as COPIs, que são as Coordenadorias de Política da Igualdade Racial, todas têm problema quando vai lidar com a questão da temática religiosa. Todas elas, é impressionante. Eu não acho que nós não estamos sendo bombardeados, é uma política de extermínio. Entendeu? É um macumbicídio. Só pode ser isso. Vou acabar com todos eles. Essa invisibilidade que ela fala. Por que as pessoas estão todas dentro de um gueto, se viram somente por aquele espaço? Eu não vejo ninguém sair de pau correndo atrás da batina do padre. Não existe. Eu não tenho nenhuma queixa de uma pessoa de religião de matriz africana, olha, de uma pessoa de outra tradição religiosa, dizendo assim: os macumbeiros entraram na minha casa e quebraram o meu altar.
E aí eu vou dizer uma coisa importante que você falou, qual é a riqueza dos povos de religião de matriz africana. Existe um mito de criação do mundo, que o Lodumare, o Deus Criador, ele criou o mundo, os seres e as coisas. Ele criou um mundo. E todas essas coisas e esses seres viviam em harmonia. Ele não criou um mundo para negro ou para africano. Ele criou um mundo. Nós criamos as diferenças negativas e inferiorizantes. Nós, homens modernos, civilizados, essa sociedade que tem tudo de bom, McDonald's, hambúrguer, shopping, entendeu? Bomba de Hiroshima e Nagasaki. Não foram os povos africanos, pelo amor de Deus. Isso é civilização. Nós perseguimos o outro porque acreditamos em deuses e deusas. Acreditamos aí, a pessoa diz assim, vocês matam animais. Tá, então vai começar a fechar Perdigão e a Sadia. Os currais de boi nesse país desmatam a Mata Atlântica para fazer pastagem para boi. Quantos de nós vamos pagar no futuro, daqui a 10 anos, por conta disso? Os lençóis freáticos do Brasil, a extração de pedras preciosas a partir do mercúrio, contamina tudo. Regiões da Amazônia que não tem mais peixe. Eu não vejo ninguém preocupado em fechar os grandes abatedouros. A gente no Natal come Chester. Alguém já entrou dentro de um frigorífero num lugar de criação de Chester? Como é que é produzido esses animais? A quantidade de hormônio que vai para o nosso corpo. Eu não entendo. Ninguém se preocupa. É sim um projeto econômico mais amplo que naturaliza. Eu acho que é legal, nós deveríamos ler, eu acho maravilhoso, um texto chamado Insoná Sirema, que fala essa naturalidade do mundo que nós vivemos. A gente acha que tudo é natural. Se for ler o Insoná Sirema, a gente vai ver que não é assim. Estou falando sério, leiam, que fala de desnaturalizar aquilo que está aos nossos olhos, que é muito interessante. Eu não vejo ninguém se preocupar com essa questão maior. Ninguém come peixe com escama, alguém matou. Mas a gente vive dentro de uma ótica judaico-cristã da culpa. Então, se eu paguei para alguém matar por mim, maravilhoso. Eu mato galinha assim porque eu como galinha molho pardo e eu fui criado no interior. Na minha terra a gente matava galinha, bota vinagre no sangue e come. Eu sou primitivo? Aí eu não sou primitivo porque eu faço galinha molho pardo. Eu acho que não é sacrifício ou matança, é oferenda, é oferta. Aquele animal não é morto sem sentido, em cima de uma ótica do mercado, de uma ótica do mercado neoliberal que só quer pensar no lucro e dane-se o resto. Ao nosso lado aqui, tem pessoas morrendo de fome. Eu não vejo ninguém abrindo mão de seu salário de 8 mil reais, que alguns dos meus amigos que eu conheço de alguma tradição religiosa recebem, dividindo. Não vejo ninguém se preocupar com essas questões. É mais ou menos essa a minha visão sobre as coisas. Ela é muito mais ampla. Eu não posso pensar a partir do meu umbigo, a partir da minha tradição religiosa. Eu acho que é maior, que eu acho que tem que pensar assim, mais além. Não é uma coisa que é jogada fora, tá lá e pode assistir. Não tem, é pior na Sadia, na Perdigão, só, entendeu? Então, isso é um dos pontos que o povo acha de negativo no Candomblé. Não, tudo que existe na natureza é nosso. A gente não tira uma vida à toa, mas se você pensar bem, se você arranca uma cenoura da horta, você também está matando a cenoura, entendeu? Você veste o morto. Porque para fazer a sua roupa, um pé do dom teve que morrer. Né? Então, a vida e a morte é paralela, é junto. Nós vivemos nesse planeta onde vivemos e morremos, cada um no seu momento. De repente, se aquele animal foi dado, né, abatido para um orixá,
Foi o momento dele, que poderia, muito melhor ele ser abatido na casa do Candomblé, com dignidade, respeito e muito amor, do que ele ser abatido na sadia para virar linguiça. E ninguém se mete, como ele está falando. Mas nós somos mal vistos, somos vampiros que comemos o pó do bicho e o sangue do bicho. E não é bem assim, não. A religião do Candomblé é linda, é de grande conhecimento. É preciso que queiram saber. Eu queria fazer uma pergunta antes de abrir para a nova rodada de perguntas. Sobre a questão dos terreiros, né? Porque na África, cada região cultua um deus. E eu queria perguntar a quem quiser responder como é que foi feita essa reculturação, essa reapropriação desses deuses que vieram da África e que aqui ficam todos juntos. Como é que é isso? Como isso aconteceu? Como isso funciona? Quem quiser falar? Pode falar primeiro? Bom, eu vou falar da minha ótica. É por isso, porque eram todos muito soltos. Todo mundo ficou expatriado, cada um acreditando num Deus. Então, de repente, se juntaram e vamos adorar todos. Qual é o seu? O meu é esse, o meu é aquele. Cada um trouxe um pouquinho da sua etnia, da sua cultura para a casa do Candomblé. Eu acho que não existe Candomblé puro. Somos todos Jeje, Nagô, Bancos e Urubás. Cada um um pouco. Lógico que a gente tenta afinar ou peneirar o que a gente gosta mais, ou que está mais próximo daquilo que a gente acredita, porque existe uma diferenciação no culto. Mas os deuses são totalmente iguais, apenas com nomes diferentes. E, de repente, tratados de uma forma diferente. Mas o que aconteceu foi assim, ao meu ver, né? Eu gosto muito dessa miscigenação também dentro da Casa do Candomblé. Bom, essa possibilidade de ressignificação que dá no Brasil, que as pessoas dizem, o sincretismo, para poder tentar localizar assim, os povos sudaneses, né, a ressignificação já existia lá, essa mistura também lá já existia, porque havia também as guerras entre tribais, entre povos, que se davam casamentos, né? Os povos conquistados que eram feitos escravos, que é onde as pessoas dizem assim, africano fazia escravo, mas não era esse escravo destituído de direitos e de cultura, como foi aqui no Brasil, e com os povos ocidentais que faziam seus escravos, não. O escravo era um troféu que ele exibia, foi conquistado em guerra. A cultura dele era respeitada, tanto que acontecia, a possibilidade de ressignificação era maior, porque cultos eram preservados de seus deuses familiares, entendeu? Então já chega no Brasil também com essa, por isso que eu digo, não podemos falar de um purismo nagô, de um purismo banto, de um purismo do povo de Jeje ou Fon, porque em Nigéria, que eu vou falar desse lugar, já existia. Os povos bantos também tinham essas misturas todas, que eram importantes para a manutenção da própria cultura. Esse sentido de dialética ou de multiculturalidade já existia desde lá. Era importante que os povos trocassem. Aqui no Brasil, isso se dá muito mais fortemente, sem contar da mistura com o povo autóctone, o povo da terra, que cria uma cultura afro-ameríndia. A importância dos índios para os africanos foi de vital importância. E quando nós pensamos em quilombos, não pensemos em quilombo que só existe um Zumbi e a família dele. Haviam povos brancos também que se rebelavam contra os status quo, não queriam fazer parte daquilo. E estavam lá, e muitos deles morreram. As pessoas falam desse purismo aqui, eu sou quieto, puro, é um equívoco histórico nosso. Por isso que eu sou a favor da Lei 10.639/03, que institui o estudo história da cultura e da história da África no ensino médio, é fundamental. Porque se a gente pode aprender sobre Grécia, sobre filosofia grega, sobre história da República, do Império Brasileiro, história da família portuguesa, por que não podemos saber sobre a história dos povos africanos que vieram para o Brasil e não pensar somente em uma África negra? Havia os povos árabes,
os povos muçulmanos que aqui vieram também, todos africanos. Até hoje, eu faço parte da formação do projeto da Força da Cultura da Fundação Roberto Marinho pela minha instituição. E a gente sai formando no Brasil todo professor de ensino médio. Até hoje o Egito não fica dentro da África. As professoras de história não sabem. É vergonhoso para o nosso país isso. Eles acham que o Egito fica, sei lá, entendeu? Quando eu mostro, porque tem todo o kit do projeto que mostra que a pessoa fala assim, o Egito está na África. Era para estar onde? Na África que o Egito fica, os povos árabes, a influência dos muçulmanos, os povos islamizados, no Rio de Janeiro, foi fundamental para manter a identidade do povo brasileiro. No Rio, no Maranhão, na Bahia, povos que tinham grafia própria, matemática, não partir de um único povo, pelo amor de Deus, e sinais e a comunicação, ela não parte somente do povo, povos muito mais avançados tinham isso. Então é importante que a gente tenha essa possibilidade de ressignificação que os povos têm. Não só os povos africanos, não, qualquer povo se ressignifica para se manter, para viver, para continuar. Uma vez, eu escutava nomes, né? E aí eu escutei o nome de um caboclo chamado Sultão das Matas. Eu disse, mas meu Deus, Sultão das Matas, isso não é bem coisa de índio. Então eu fiquei sabendo que também os árabes habitaram aquela parte do Maranhão e se misturaram com os índios, e daí essa terminologia. Por isso que existem caboclos sultão, entendeu? E tem também, eu não sei bem o nome, mas uns terreiros que eles têm rainhas e reis, também tudo, são entidades, né, que também vêm daí. Não é só o africano que esteve aqui e deixou essa mensagem e se misturou com os índios e os europeus. Esses também, e deixaram uma parte, e tem vertentes da nossa religião também misturada nisso, como a gente está falando aqui. Sultão das Matas, lindo cabelo. Nós temos aqui na mesa Silvana. Quem quiser responder, assim, como músico também, que eu acho muito bonito a relação da África com a música, que é bem diferente da ocidental, vamos dizer assim, que é bem mais, o Ocidente é muito mais matemático, e eu vejo, assim, as poucas coisas que eu vi, tem uma relação do falar, do dançar, então se toca, é um pouco como se fala, é o jeito que se toca, enfim, é o que ele estava falando um pouco, né? Integral, né? A música é uma extensão do ser, né? Não é uma coisa aleatória. Então eu queria que vocês falassem um pouco da relação da música nos terreiros, como funciona, né? Como é que vocês se relacionam com a música, as outras religiões todas, tem seus hinos, e como é que funciona a música para vocês? O bloco é o cantar, dançar e batucar. Nada se faz nessa cultura sem cantar, dançar e batucar. Não estou querendo tirar a tua pergunta, mas não acredito em um Deus que não dance e em um corpo que não exalte. É mais ou menos assim, a gente precisa. E quando a gente falar, a gente não pode falar só em música, porque o corpo inteiro fala. Então, é o som, é o gestual. Nós trabalhamos muito, né? Porque às vezes numa dança para orixá, ela está querendo dizer um mito somente com mexer da mão, né? Então, quando a gente canta para Oxum, né, Mazara? O detalhe da mão dessa divindade já quer dizer muita coisa. Por que ela está com aquela mão naquele sentido? Isso cria toda uma relação simbólica e significacional que é maravilhosa. Porque está falando um pouco qual é a identidade dessa divindade, a relação dela com a natureza, quais são os sentidos que ela domina. Então isso é muito importante para nós. Então o som, ele tem importância, mas o gesto tem extrema importância. A corporalidade,
ela tem que ter uma corporeidade. Não é só o corporal. Às vezes as pessoas dançam e pensam que o dançar é somente mexer o corpo. Não é só isso. O dançar ele tem que dizer além daquilo tudo. Entendeu? Ele tem que trazer toda uma história por cima. Então é muito importante. Para nós da religião de matriz africana, a gente consegue falar com a dança. Tem uma história de um samba de roda que as mulheres ficavam sentadas e elas às vezes assim, que as pessoas falam, samba de roda mexeu o rabo. Não é não. Samba de roda tem toda a contextualização, porque eu tenho um trabalho de pesquisa sobre samba de roda, trabalhando gênero, política, cultura, sexualidade, tudo a partir das letras do samba de roda, que quer dizer. E isso foi eu vivendo no Candomblé, comecei a perceber que sempre tinha um sentido, qualquer coisa tirava um samba e a letra dizia uma coisa. E geralmente quando tinha alguém que era fofoqueiro, e elas viam que elas estavam contando uma coisa muito profunda, segura aqui um pouco mais para mim agora, vou cobrar. Então elas faziam assim, ó. Elas estavam todas sentadas, aquela roda de mulher preta. Mulher já gosta de falar, mulher preta gosta de falar mais ainda. Uma coisa impressionante. Minhas tias e minhas mães eram assim, elas faziam assim, ó. Estavam conversando um segredo, uma cutucava a outra e uma fazia assim, ó. Quando a pessoa que estava vindo lá não queria continuar conversando, ele fazia assim, ô, bata na mão, Pedro, sapateia Chico, que eu não quero mexerico no meu canzoar. Bata na mão, Pedro, sapateia Chico, eu não quero mexerico no meu canzoar. A partir daí eu sabia que vinha alguém que não podia ouvir conversa. Que ela bata na mão, Pedro, sapateia Chico, que eu não quero mexerico no meu canzoar. Ela estava dizendo que se aquela pessoa chegasse ali, ia ouvir a conversa e fazer mexerico na casa dela. Que é fuxico, fofoca, que são palavras de origem banto, fuxico, mexerico, cochicho, entendeu? Então isso é um trabalho árduo. As pessoas pensam que nós somos de Candomblé, somos destituídos de cultura, de cosmologia, de cosmogonia. Viu como eu falo bonito? Me ensinaram não sei para quê. Eu comecei a pegar tudo que me deram, usando tudo contra. É maravilhoso. Esse espírito guerreiro de meu povo me ensinou, então, assim, essa capacidade de estratégia, de articulação política para sobreviver, foi que fez eu estar aqui até hoje, ela está aqui, então é um povo que sabe muito, não é verdade? E isso é que é bom. Eu gosto muito de dançar, de cantar, de passo com meus sobrinhos, minha filha, todas elas são do Candomblé. Meus sobrinhos vão dizer, coitado, ué, por quê? Eu sou brasileiro, sou de Candomblé, qual o problema que minha filha tem uma identidade? Ela não é da religião que maltrata, ela é da religião que fez o pai dela, que a botou no mundo, que cria com maior dignidade. Então se foi bom para mim, me fez um homem digno, que não rouba, que não mata, tem que ser bom para minha filha. Não tem nem questionamento. A avó dela é de Candomblé, as tias, os tios. Se ela amanhã quiser ser evangélica, minha filha, seja feliz, mas seja feliz. Não vá para poder fugir dos seus direitos enquanto pessoa humana. Não vá para deixar de ser uma mulher política reivindicando o seu direito enquanto mulher. Não vá para ser uma pessoa que vai deixar de ser negra. Não vai para deixar de ser uma pessoa que vai lutar pelos direitos humanos. Não vá para uma religião assim não. Porque religião assim é a religião que Marx acreditava quando disse que a religião é o ópio do povo. Essa religião que faz isso é o ópio do povo. A minha não, a minha, eu sou Adailton, eu sou um sujeito. Entendeu? Crioulo, descarado, sambão, gosto de festa, faço Candomblé, estou na academia, samba, adoro ouvir sim, música clássica, acho maravilhoso. Entendeu? Jesus, adoração dos homens, a alegria dos homens, é uma das coisas mais lindas que existem. Me emociona e eu choro. Eu não sou a pessoa que ouço macumba 24 horas do dia, não. Eu faço outras coisas, eu gosto de Pink Floyd. Acho maravilhoso. Eu sou um sujeito integral, eu sou um homem do meu tempo. E sou de Candomblé também. É só isso. Gente, se tinha mais alguém querendo fazer uma pergunta aqui,
Vamos fazer um bloco, porque senão, coitados. A Umbanda e outras artes afrodescendentes, afro-brasileiras, né? A capoeira também é discriminada por ser uma criação do povo afro-brasileiro, né? E nós pensamos numa problemática futurística, né? Nós confeccionamos instrumentos, berimbau, atabaque, temos pandeiro, né? E o que nos preocupa é no futuro como confeccionarmos esses materiais. Há tempo atrás, a mãe Sônia fez uma homenagem a Iemanjá e a preocupação dela foi não colocarmos material poluente, né? E hoje, a pergunta que eu faço, baseado nas atitudes do IBAMA, na criação das APAs, das áreas, como faremos no futuro para confeccionarmos nossos berimbaus, para coletarmos ervas para os nossos chás, para os nossos banhos, né? Teremos que criar uma área própria para isso, ou teremos que, de repente, pedir ao povo dos quilombos para produzir este material? Qual o nosso pensamento a respeito do nosso futuro, da nossa resistência? Porque, assim como o candomblé, a umbanda, a capoeira representa a resistência cultural do povo brasileiro. Esta é a pergunta. Tem mais uma. Né? Porque, na verdade, o Exu da nossa religião é um Deus muito confundido pelo povo da Umbanda com o diabo. Os nossos Exus não são os mesmos do povo da Umbanda. O povo da Umbanda, por exemplo, o orixá do candomblé, nós acreditamos que eles são a própria natureza. Então, meu irmão falou em Olodumare, que é o Deus onipotente nosso, né? Que criou o mundo. E Exu veio primeiro. O Exu é um sentimento humano no positivismo e no negativismo. Vamos colocar assim, negativo e positivo. Exu é a cópula, porque nesse planeta, tudo que desenvolve e procria tem que ser concebido com a cópula. Então, Exu é o ato sexual entre o homem e a mulher, é o ato sexual entre os animais, até pelas plantas. Então, esse é Exu nosso, da nossa religião. Óbvio que nós somos brasileiros, conhecemos as entidades, todos os nomes de todas as Marias e todos os trancas que existem, todos esses nomes, mas para o candomblé tradicional, esses Exus são entidades, tiveram vida, morreram, passaram por aqui, como eles mesmo contam, né? Como Malandro, que morou na Lapa, e Maria, que morreu não sei aonde. Bom, eu não tenho muita intimidade com esses Exus. Eu tenho intimidade com o Exu orixá, esses que nos deram vida, que faz o homem viril, que significa o espermatozoide. É esse que eu conheço. Esse é o Exu de Olodumare. Os outros pertencem a outro segmento. Desses eu não posso falar. Eu não sou um bandista, então eu não sei falar sobre eles. Apenas isso que eu estou dizendo. Que para nós esses outros Exus são Eguns. A palavra Egun significa pessoa que já teve vida física. O nosso Exu não teve vida física. Mas, por exemplo, também até a arma que Exu leva na mão, que é um círculo e uma cruz, que significa o mundo partido em quatro, e o meio dele, o núcleo, também pelos católicos virou um tridente. Exu não tem tridente. Exu tudo que é fálico pertence a Exu. O simbolismo é outro, a história é outra. E fica muito difícil agora a gente dividir isso. Porque as pessoas chegam na casa de candomblé e perguntam, por exemplo, na minha casa, me perguntam, eu quero saber qual é o meu Exu, qual é a pombagira que eu incorporo. Eu não sei, isso não pertence à minha casa.
Mas eles acham que o candomblé age com esses Exu. Exu para nós é o orixá, o primeiro orixá a habitar o planeta Terra, a construir isso que a gente entende como vida. Sabe? Essa preocupação, por quê? Você tem medo que o bambu acabe e a cabaça? Eu não entendi bem. Está proibido de ser retirado o bambu? É assim? Não. Eu creio que assim, pensar nessas áreas de proteção ambiental é uma coisa muito complexa e ela vem cheia de racismo institucional também. É outra discussão que tem que estar vinculada. Porque quando a gente hoje pensa que as áreas de proteção ambiental têm que ser áreas intocáveis, ninguém pensa em tirar o Cristo Redentor do Corcovado. Alguém pensa? Ninguém pensa do impacto de uma estrutura daquele tamanho lá dentro, da quantidade de turistas que sobem ali. As pessoas naturalizam, né? Acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que tentar discutir, não é procurar área especial para que possa se tirar a biriba, a cabaça. Não, nós não somos desmatadores. O povo de terreiro, ele não tem isso entranhado, porque se ele começa a desmatar, tirando ervas de onde não é para tirar, ele também vai matar o sangue, o orixá protetor das ervas medicinais. Se ele poluir o rio, ele mata a Oxum, senhora dos rios das águas doces. Se ele devastar uma pedreira, ele está acabando com Xangô. Então a gente tem que ter esse princípio mais ampliado. Então hoje, as religiões de matriz africana discutem diretamente com o IBAMA. Eu falo isso porque meu irmão biológico tem um trabalho que é junto ao IBAMA sobre educação ecológica e ambiental para a região de matriz africana, que é o projeto Coabó, significa seja bem-vindo. E é um desafio para todos nós, mas eu acho que a gente está muito circunscrito a espaços e nós já nos acostumamos. Eu acho que dá para plantar dentro de casa assim, dá para você tentar ter uma relação mais próxima com a natureza. Qualquer espacinho de mato que a gente tem, a gente arranca, joga um piso, entendeu? Grês porcelanato maravilhoso, entendeu? É verdade, nós fazemos isso, a gente não está acostumado mais, a gente não quer mais ter esse contato. Então, eu falo pelas experiências que eu tive alternativas de plantio em pequenos espaços, por uma instituição chamada CERTA, S-E-R-T-A, que ensina para o pessoal da Caatinga, para não ter que sair para a cidade grande do sertão pernambucano, a ficarem lá, não abandonarem sua cultura, que é maravilhoso, uma nova forma de poder pensar isso. A biriba é uma árvore que ela precisa de um espaço muito grande, ela demora muito a crescer para chegar no diâmetro certo da madeira que vai servir para o pau do birimbau. Né? É uma coisa muito complicada. A cabaça, ela não tem dificuldade para crescer, entendeu? Ela não tem essa dificuldade toda para o plantio também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em inovações de preservação da nossa cultura, de resgate dela. Agora, a reeducação por parte de nós é fundamental, porque a gente vive num mundo consumista, né? Eu acho que nós temos que ter atenção para não sermos consumidos pelo consumismo que a gente vive 24 horas do dia. A gente de terreiro não pode ser consumista, a gente não pode estar enchendo a nossa casa de bolsas plásticas, que o impacto dessas bolsas plásticas no meio ambiente é terrível. Nós temos que começar a pensar nessa nova possibilidade de reeducação, entendeu? A partir desse sentido, eu acho que é isso. Deu para responder? Ver a questão do homossexualismo, né, dentro dos terreiros, e a outra pergunta é sobre o terreiro é um espaço de inclusão, entendeu? O terreiro é um espaço daqueles que todo mundo bota filho para fora, principalmente a sociedade brasileira, que é patriarcalista, historicamente, é muito comum. Filha é lésbica, bota para fora, vai para o terreiro agrega, conversa, aconselha. O filho se descobriu na sua homossexualidade, bota para fora, dá a porrada e chama a polícia para o filho. O terreiro agrega.
Esse é o espaço que as nossas instituições discriminam, nossas instituições totais, né? Diz que essa pessoa não é uma pessoa digna de estar no convívio familiar. Quantas pessoas há pouco tempo perdiam a virgindade, era posta para fora, agora perdeu o quê? Né? É terrível. Então nós vivemos nessa sociedade ainda muito para trás, é fruto dessa nossa formação, o iberismo, né, o ocidentalismo, a colonização, nosso coronelismo, esses ismos, o homossexualismo, tudo isso eu acho que é um ganho muito grande para nosso país, para nossa sociedade, os direitos conquistados pela população LGBT. Eu acho que uma sociedade se mede o avanço dela pelo grau de respeito ao direito ao outro. Eu acho que a dignidade, a forma como lida com as diferenças, eu acho que se mede o grau de civilidade, por isso, pelos direitos que a gente vê cada vez mais conquistados. Quando a gente vê os diversos casos de crimes a pessoas, a homossexuais, a população LGBT, a gente percebe que está avançando, por isso que está tendo reação. Cada vez está visível, né? A mídia toda hora denuncia. É horrível que aconteça, mas é bom, porque antes não acontecia. As pessoas morriam por isso mesmo. Não é verdade? Vai ter. Está começando agora 17, 18, 19 e 20, no Rio de Janeiro, a segunda conferência estadual da população LGBT. Está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu trabalho na Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, que organiza essa conferência estadual. Eu estou aqui, meu chefe está querendo me bater, porque eu vim para cá, porque eu tinha que estar lá ajudando a nossa equipe na estruturação da conferência. Está entendendo? E o hip hop é uma manifestação de extrema importância, assim como a capoeira também. São movimentos de resistência culturais também. Eu acho que há muito a trocar. Existe um movimento chamado Orixás de Cuba, que é um hip hop maravilhoso, que mescla elementos da cultura africana com o hip hop. É muito gostoso de ouvir. Tem uns de dançar também, Sínteses, é outro grupo também cubano maravilhoso. E o Rio de Janeiro, o Brasil também faz. O Nação Zumbi incorpora bastante elementos da cultura africana, um pouco de lá de Pernambuco, que é maravilhoso. A Afro-Reg faz muita coisa. Eu acho que esses movimentos só crescem, visibiliza a cultura, entendeu? Tem para tudo nesse país, nesse Rio de Janeiro, então.